Quando me foi proposto que se lesse um livro, não comecei a pensar qual seria o melhor para ler, pois já estava a ler um livro. Estava a ler um ensaio sobre a cegueira de José Saramago, o qual não é propriamente um policial, mas estava tão cega daquele livro que não quis pensar noutro livro para começar a ler. Normalmente começa-se por começar a contar o início da história de um livro, mas eu começo pelo fim e passo a citar. Se puderes olhar, vê. Se puderes ver, repara. Estas palavras encontram-se na contracapa do livro e são retiradas do livro de conselhos. Foram elas que me fizeram pegar nele e começar a lê-lo. É sobre esta simples frase que a leitura deste livro faz com que vejamos, olhemos e reparemos numa humanidade que sofre de uma estranha cegueira temporária que não se relaciona com qualquer fenómeno físico. Ocorre por acaso e traz o caos ao cotidiano de todos os que acabam por sofrer desta mutação. Traz também o caos ao cotidiano do único que conseguiu escapar, não se sabe como, a este lente branco que se apoderou da visão de toda a humanidade. E é por esta visão, a da mulher do médico e a única, que Saramago descreve os acontecimentos. Vai contando a história como se estivéssemos num filme e a câmara é encarnada pela mulher do médico que consegue ver os comportamentos que os outros julgam ser impossíveis de ser observados. Assim, fica a saber factos sobre os cegos que eles próprios não sabem. Por isso, ela torna-se um narrador omnisciente. Ela é consumida pela necessidade do seu sentido de responsabilidade tanto como indivíduo, homem e cidadão. Mas a sua lucidez faz com que se vá percebendo que sozinha não consegue mudar as coisas. A escrita é feita como se fosse o decorrer do pensamento, o que faz com que corramos, mas sempre atentos pelas páginas fora. Os diálogos e discursos indiretos são apenas intermediários por vírgulas ou pontos, exigindo de nós, leitores, estarmos constantemente focados e imaginarmos uma história correta na nossa cabeça. E é por isso que vivemos, com tamanha intensidade, certos episódios do livro, como as mulheres a serem violadas, para poderem segurar a alimentação para elas e para os homens. O homem morto a ser comido por uma série de cães famintos e abandonados. Saramago ainda consegue enriquecer o conteúdo da obra, já por si complexo, usando diversas figuras de estilo, como a parábola, a metáfora, a ironia e o paradoxo. A obra, toda ela é uma alegoria. Não é por acaso que as personagens não têm nome. Homem da venda preta, mulher dos óculos escuros, médico. A cegueira do livro é talvez uma metáfora da cegueira espiritual. Esta faz com que os filmes visuais se tornem auditivos. As pessoas deixam de ser testemunhas do que viram para apenas reproduzirem o que ouviram. Os lugares passam a ser reconhecidos pelos odores. Trata-se de uma amenidade cujo raciocínio se baseia muito mais na intuição do que nos factos e, por isso, muito mais facilmente manipulável pelos que têm o poder. Podemos, então, comparar a situação dos cegos do livro com a nossa sociedade composta por alegres cegos que não querem ver, observar nem reparar. A cegueira vai afetando sucessivamente as personagens. É uma estranha cegueira branca que impede o discernimento e incapacita a distinção da verdade da mentira, o bem do mal, o justo do injusto. Os cegos não são conscientes ou inconscientes. Encontram-se num estádio intermédio, um limbo de incerteza que leva à desorientação. Os primeiros cegos são levados para um manicômio abandonados, tipo campo de concentração, onde são isolados. Existem várias camaradas, podendo ser metáforas dos vários modelos sociais, como a ditadura ou a democracia. É aqui onde ocorre a maior parte da história e onde a humanidade é levada ao extremo. A uma dada altura, os guardas que tomam conta do manicômio acabam também por cegar e todos os cegos são libertados, mas ainda prisioneiros da falta de visão. Os habitantes da primeira camarada, as personagens principais, regressam do exílio às suas casas, mas nada está como antes. O tempo exerceu a sua ação sobre as coisas e sobre as pessoas. As casas estão desabitadas, ocupadas por outros habitantes. Todas as ruas foram transformadas num grande contentor de lixo. É um cenário inumano criado por aqueles que não o veem. Apenas o narrador consegue descrever a desordem e a desumanidade que se apoderaram do mundo tal como o conhecemos. As personagens só podem recuperar a vista mesmo no final do livro, de um momento para o outro. E não é por acaso, um por um, que começam a recuperar a vista. Fazem a partir do momento em que a humanidade, ou pelo menos parte dela, atinge um estado de maturidade que lhes permitiu agir de forma construtiva. O pensamento dominante no último parágrafo do livro é exatamente esse, aquilo que confirma aquilo que foi proposto no início do livro, que, na realidade, ninguém cegou realmente e que quase toda a humanidade continuará cega ou atravessará períodos em que a capacidade de discernimento pela alienação a atingirá com a mesma violência com que esta cegueira branca afetou os seres humanos do livro. Foi enquanto estava a ler esta obra que o professor mostrou descontentamento em relação à escolha que tinha feito. Também sucedeu a ida da minha irmã a Auschwitz e o pesar dos olhos dela quando voltou.
descreveu-me o que tinha visto e aprendido sobre o que se passou neste campo de concentração durante o Holocausto, o que suscitou, uma vez mais, o interesse de aprender e questionar-me sobre a sobrevivência e vivência da alma humana em situações extremas, tal como as que ia lendo no ensaio sobre a cegueira. Assim, comecei a ler Se Isto é um Homem, do Primo Levi, logo a seguir à minha irmã tê-lo devorado, e foi ao longo da leitura que me foram surgindo várias perguntas que tinha subtilmente pensado no ensaio sobre a cegueira, e conseguindo encontrar semelhanças não entre os dois escritores e propriamente os dois livros materiais, mas sobre o conteúdo das duas histórias. Apesar de uma fazer uma analogia àquilo que a outra conta e descreve e que faz parte de uma realidade que aconteceu na história do homem. Encontramos na Polónia, em meados do século XX. Primo Levi foi um dos poucos sobreviventes dos campos de concentração e depois de ter sido libertado, a escrita nasceu da sua necessidade de testemunho da experiência insuportável de sobreviver como prisioneiro judeu nestas prisões inumanas. Assim, nestes livros são entrelaçadas tanto uma história pessoal como uma biografia literária. Levi nunca pretende fazer uma nova acusação e responsabilizar o povo alemão do extermínio de uma parte da humanidade. Também não acrescenta factos históricos nenhuns. O livro foi feito com o objetivo de ser mais um documento de estudo de alguns aspectos da alma humana, e a maneira que arranjou de o fazer é de se questionar se tanto os prisioneiros como os que comandavam os campos, chamados de capos, seriam de facto homens, a quem pudéssemos chamar efetivamente de homens. Quando entram no campo, a todos eles são roubados, não só as pessoas que amam, mas tudo o que literalmente possuíam. A casa, os costumes, as roupas, os seus cabelos são cortados da mesma maneira, são desinfetados e obrigados a vestir as mesmas roupas. Deixam de ter personalidade, deixam de ser livres pelas suas ações, são transformados em homens vazios, são transformados em números, o único elemento capaz de os distinguir. Também aqueles que cometem este respeito pelo outro se tornam homens vazios, têm um ódio contra seres humanos considerados inferiores a eles próprios e por isso acham merecedor não só o seu aniquilamento físico como a desintegração da própria alma. Levi conta-nos minuciosamente todos os pormenores e conceitos da rotina de um campo de concentração, a fome constante, o frio, os maus tratos, as humilhações, como todos deixam de pensar no futuro aceitando totalmente a sua morte, deixam de ter ambições e só têm a capacidade de ter consciência raras vezes, e por vezes sentem-se melhor em não a ter, dado que a dor de pensar na sua dor é insuportável. E todo este caos que se encontra dentro dos seus cérebros, corações e corpos cansados foi silenciado e gritado agora no livro. O Holocausto é o maior exemplo que se tem ao longo da história de ódio e preconceito excessivo em relação ao outro. É uma situação de exceção onde não há qualquer sobra de respeito ou consciência. O que existe é apenas uma doutrina e uma ideia na qual os homens acreditam cegamente. Doutrina que conduz à banalização da violência, ao aniquilamento de almas, ao empilhamento surreal de corpos físicos. Além de todo este teor de violência que esta obra traz de forma implícita em cada momento da narrativa, em cada descrição assustadora e revoltante, avança para os limites da antropologia, à medida que se discute o homem e o seu caráter de humanidade, coloca em evidência a relação desse homem com o outro. Algumas cenas a mim pareceram-me quase ficção científica, atos supostamente humanos, absurdos, obras de crueldade, de loucura, histeria, neurose ou qualquer outro tipo de doença mental. As descrições são exatas e pormenorizadas. Levi tem uma escrita forte, seca, pura, o que dá a ideia de aproximação com a realidade dura e de extremo sofrimento do campo de concentração. Tudo era exato, rígido, pragmático e dogmático num mundo à parte em que um homem se esqueceu do que é um homem e do que ele próprio é enquanto homem. É com a quantidade de riqueza de detalhes que somos esmagados pela nossa visão egoísta e superficial de ver o mundo e as coisas. De repente, as ações narradas em meio às descrições acordaram para um estado de absurdo, para um surrealismo que deixa de ser uma divagação abstrata quando se mostra real e verídica subtilmente ao longo que foi ler no livro. O homem já produziu grandes obras de violência, já levou certos ideais às mais impensadas consequências e já reduziu as possibilidades humanas a menos do que a nada. É um grito mudo, há uma indiferença crua e fria pela vida, tanto do lado de quem morre como do lado de quem mata. É isto um homem? Levi reflete, acima de tudo, sobre o próprio homem, sobre a sua contraditória e frágil existência, o seu ego arrogante, sobre a sua miséria e humilhação. É um reflexo um pouco pessimista de quanto a alma humana se pode decompor, restando apenas loucura e dor. Ao longo do livro fui pensando nos prisioneiros do campo de concentração, como os cegos que ficaram analogadamente desprovidos de vida. Apesar da igualdade ser defendida pelos narradores, percebemos que a cegueira, seja ela branca como o leite
ou negra como a humanidade dos nazis afetou a todos da mesma maneira, tornando-nos máquinas iguais. Ela foi em ambos os casos inevitável e realmente fez aos homens deixar de sentir, pensar ou ver sobre determinado assunto. E quando somos expostos a uma morte lenta e dolorosa, em condições não vivíveis, pior que aquela que sufocava os prisioneiros na câmara de gás, essa consome-nos, inconscientemente tomando conta de nós, tomando conta do químico e ser humano que o vi foi, assim como todas as personagens do ensaio sobre a cegueira, que chegam à narrativa de Saramago com as suas próprias histórias. Depois de um tempo, é só o corpo que vagueava sem rumo, esmagado de fome, exposto e humilhado diante de si mesmo. Dentro desse corpo já não havia nada mais, apenas animais vagueando pelos campos de concentração ou sobre as ruas imundas descritas pela mulher do médico. Se o homem, por um lance de sorte, por um olhar piedoso do destino, como o primo Vi, ou todos os portadores daquela estranha cegueira branca, escapasse ileso, a alma com certeza não voltaria. Essa já havia ficado para trás. Isso explica porque muitos prisioneiros que sobreviveram aos campos de concentração dizem que a sensação que fica é algo muito íntimo e profundo. Foi perdido, deixando a seu lugar um vazio, uma sensação de angústia, um olhar sem o brilho de antes, apenas deixa transparecer cansaço e solidão. É assim que acaba o livro de Saramago, a mulher do médico olhando pela janela para uma cidade, um mundo onde os homens já não foram homens, onde ficam cegos de ignorância.